Olá, meninas abençoadas de Jardim Icaraí. E você que é nova por aqui, seja bem-vinda. Meu nome é Priscila. Eu sou a mãe de Maria Rafaela, de 4 aninhos, e da Angelina, de 2, e também esposa do pastor Rafael Segadas, da Academia da Fé de Jardim Icaraí. Hoje eu quero falar com você sobre o seu valor. Essa semana o pastor Rodrigo me convidou, né, para trazer essa palavra e eu aceitei imediatamente, mas no meu coração eu pensei de imediato: o que eu posso falar para essas irmãs em Cristo? Eu sou apenas uma dona de casa, é isso que eu faço. Como eu posso abençoar alguém com uma palavra? E isso ficou no meu coração e eu coloquei diante de Deus e falei: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus de todo tipo de provisão. E eu pedi a Deus uma orientação e Deus prontamente me trouxe à memória algumas mulheres que foram bênção dentro da sua casa, que não abençoaram somente a vida delas, algumas abençoaram o restante da sua família, outras os seus familiares e outras uma nação. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Acompanha comigo aí, pega a sua Bíblia. Vou começar a ler do versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, e mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei? Ou o comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi o que pode fazer por ela. Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi chamou e ela veio até a porta e disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Essa mulher estava em sua casa e ela teve a oportunidade de, na sua própria casa, ser bênção para um homem de Deus. E ela realmente ouviu esse pedido de Deus e ela entendeu que ela podia abençoar na sua casa alguém. E como ela abençoou, ela foi abençoada. Através de ser uma dona de casa mesmo, de fazer comida e tudo mais, ela recebeu uma bênção que nenhum dinheiro na época poderia pagar, que é ter um filho, realizar esse desejo. Outra mulher que Deus trouxe à minha memória foi a mulher que recebeu uma bênção para ela e para o seu filho, que está essa história bíblica, né? Está em 1 Reis, capítulo 17. Acompanha comigo aí, 1 Reis 17. Vou ler a partir do versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele mesmo lugar que lhe forneça comida. E como você conhece a história, ele foi até a mulher. E, continuando a ler aí, ó, no versículo 10, ele diz, no final do versículo 10, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber?
Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. No 12, ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para meu filho, para que comamos e depois morramos. Essa mulher era uma dona de casa, sem renda, e ela só tinha como visão ali comer e morrer. Ela e seu filho amado. Olha que situação, gente, difícil. Humanamente ela não tinha nada para oferecer, mas o profeta foi lá e pediu essa semente para ela. E a Bíblia diz que ela fez isso. Ela deu a única coisa que ela tinha e ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, versículo 15. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor. Então, essa segunda mulher, ela também estava na sua casa, ela não tinha nada de especial humanamente dizendo, mas Deus a usou para trazer mantimento para a sua própria casa, um sustento para ela, para o seu filho, porque eles não tinham previsão de melhora, e também ao profeta. A terceira mulher que nós vamos falar é sobre Abigail, que está em 1 Samuel 25. Abram comigo aí, acompanhem. Vou começar a ler do versículo 14. Versículo 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Deixa eu explicar o contexto. Vocês podem começar lendo o versículo 2, que explica exatamente que o marido dela, Nabal, ele ofendeu de uma forma Davi, e Davi, irado, ia tomar as seguintes decisões, ia ter consequência para essa família. E olha a notícia que Abigail na sua casa recebe. Um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para nós. Não nos maltrataram e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve-se em consideração, veja o que a senhora pode fazer porque a destruição para sobre o nosso Senhor e sobre toda a nossa família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos e disse a seu servo, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a seu marido. Vamos continuar lendo do versículo 25, acompanhem no versículo 23, desculpe. Quando Abigail ouviu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permite que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha, contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Olha que situação. Ela estava na sua casa, ela podia não fazer nada, falar, eu não tenho o que fazer, infelizmente vai chegar a destruição na minha casa, a culpa é toda do meu marido e é isso aí, vou colher. Mas ela tomou uma decisão e olha o que diz no versículo 32, acompanhem comigo. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derramasse sangue e me vingue com as suas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. E se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Essa mulher
não salvou só a sua casa, seu filho, a si mesmo, ela salvou todos os seus servos. Olha que missão especial essa mulher recebeu e executou. Mas não acaba por aí não. Vamos para a quarta mulher. Acompanhem comigo. Essa história mais conhecida está em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Ela fala da história de Raabe. Essa mulher já é mais conhecida, né? Mas ela também estava na casa dela. Infelizmente, ela era realmente uma prostituta, a Bíblia diz. Mas ela estava na sua casa quando também recebeu a notícia. Recebeu exatamente que espiões estavam na casa dela. E acompanha aí comigo. Eles foram, entraram na sua casa. Estou lendo o versículo 1, tá? No final do 1. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. E o rei mandou o pessoal ir lá na casa de Raabe mandar que ela entregasse os homens, mas ela disse que eles já tinham ido, ela tomou uma decisão. E olha a decisão dela. Versículo 8. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Ela sabia de Deus e ela aceitou esse desafio, ela aceitou crer nesse Deus. E ela fez um acordo, né? Está a partir do verso 8, quando você vai continuar lendo aí na sua casa. E essa mulher, essa dona de casa é um pouco mais, mas ela estava em casa. Ela não tinha nada de especial, digamos assim, era só uma prostituta. O que mais ela poderia fazer? Mas ela diz que, a Bíblia diz que ela fez um acordo que salvou não só a vida dela, mas toda a sua parentela. Observe, gente, que eu comecei com um exemplo de uma mulher que abençoou a si mesma tendo um filho. Era uma bênção que ela queria. Depois a gente falou sobre uma mulher que abençoou a vida dela e do seu filho e também a vida de um profeta. A terceira mulher que nós falamos foi de Abigail, que ela salvou os da sua casa e os seus servos. E agora Raabe, ela, além de salvar os da sua casa, ela fez um acordo para salvar qualquer pessoa da família dela que cresce e fosse para aquela casa. E olha que nós vamos ler aqui em Josué capítulo 6, 17 e 25. Olha o versículo 17. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Versículo 25. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. E para terminar, irmãs, eu quero deixar com você mais uma mulher chamada Jael, que está em Juízes 4. Abram comigo, Juízes 4. Vou ler a partir do versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Vou ler o 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Eu não quero falar de Débora. Ela era uma juíza naquela época. É uma mulher forte, mas eu quero falar de você, que está na sua casa,
e acha que o seu ministério não tem valor, mas tem muito valor. Acompanhe comigo agora a partir do versículo 6. 6 não, vou avançar mais um pouquinho. Diante do avanço de Baraque, eu estou lendo 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e exército até Arosete-Aigon. Todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, o clã de queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: vem, entra na minha tenda. Meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Ela estava à sua casa e viu o comandante do exército fugindo. Ela: pode vir, vem aqui. Ele disse: eu estou com sede, disse ele. Por favor, dê um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique na entrada da tenda. Se alguém passar a perguntar se alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo. Aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia em um sono profundo. Cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Baraque passou a procurar Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto com a estaca atravessada nas têmporas. Essa mulher estava em casa e Deus deu um serviço especial para ela. Pelas mãos dela, o comandante de um exército, ela foi e conseguiu matá-lo. Entenda, Deus tem um propósito. Se Deus te chamou para estar em casa, você vai ser bênção na sua casa. Se você está na direção de Deus, não tem como isso dar errado. Agora, gente, vamos fazer uma coisa importantíssima, né? Vamos orar e agradecer a Deus pelo que Ele tem nos chamado, agradecer a Deus pelas portas que Ele tem aberto para a gente e aproveitar bem onde nós estamos hoje, onde Deus quer nos colocar hoje. Qual é o degrau que a gente tem que estar hoje para subir o próximo degrau? Senhor, muito obrigado. Agradeço mesmo, Senhor, por essa oportunidade. Agradeço, Senhor, pelas minhas irmãs na fé. Muitas que estão em casa e às vezes se olham como menos importantes, mas estamos aqui para dizer que o Senhor é que dá importância em nossas missões, não importa onde a gente esteja. O importante é estar em obediência e seguindo o seu caminho. Senhor, vai de encontro a cada família aqui, que essas mulheres sejam bênção em suas casas, sejam colunas, sejam mulheres de oração, mulheres que buscam, Senhor, a sua palavra, mulheres que meditam e trazem palavras de sabedoria, mulheres que são bênção para si e bênção para outros, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Um beijo e até logo em nome de Jesus.